Gênesis significa princípio, significa criação, pois a partir do capítulo 1, Deus ele cria os céus e a terra e tudo que nele existe. O livro do Gênesis revela a origem do mundo e o autor dessa criação. Deus ele cria os céus, a terra. Aos céus ele coloca luminares, à noite, a lua. De dia ele coloca o sol. Ele vai criar os animais, os ferozes, os pássaros do céu. É ele quem cria. Essa criação de Deus vai durar cerca de 7 dias. Eu sei que você sabe que tudo que ele criou até aqui fora pelo poder da sua palavra, de modo quando ele falava haja, logo havia. Só que, observe, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Os membros da Trindade estão conversando entre si. E a pauta da conversa é: façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando Deus decide então criar um homem, Ele não vai criar pelo poder da sua palavra, diferentemente de tudo que Ele já havia feito. Deus decide tocar no barro ou pó da terra para poder criar a humanidade, criar um homem. Eu digo que essa é uma das razões pelo homem ser tão carente do toque da mão de Deus. Haja vista, foi o toque da mão dele que nos deu a origem. Deus cria um homem, Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Mas observe o capítulo 2, versículo 7. O texto diz que Deus formou o homem. No capítulo 1 ele cria, no capítulo 2 ele forma. No capítulo 1 ele cria, no capítulo 2 ele forma. O capítulo 1 está falando acerca da humanidade. Quando Deus cria a humanidade, diz o texto, homem e mulher os criou. No capítulo 2, quando ele diz formou o homem, está falando acerca de uma forma detalhada acerca de Adão. Do pó da terra ele cria o corpo, sopra em sua narina o espírito, e o homem passa a ser alma vivente. O capítulo 2, versículo de número 8, Deus vai plantar um jardim. Diga comigo, jardim. Ele vai plantar um jardim no Éden. Depois de plantar um jardim no Éden, ele pega um homem que criou e formou e coloca dentro do jardim que plantou. Capítulo 2, versículo 9, está na sua Bíblia. Deus vai permitir crescer 4 tipos de árvores. Não são 2, são 4 tipos de árvores dentro desse jardim. A saber, árvores boas para a comida, agradável à vista, a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eu disser aqui, quem concorda que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, eu acredito que em sua grande maioria ninguém aqui há de discordar dessa verdade. Porque tudo que Deus faz ou decidir fazer será perfeito. É perfeito. Só que a este ponto da mensagem parece nascer o que eu digo de ponto de incoerência. Por que, Gemerson? Porque o versículo de número 17 diz assim: Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. O mesmo Deus que permitiu crescer é o mesmo Deus que está dizendo não pode comer. Parece ou não parece um ponto de incoerência? Se não posso comer porque Ele permite crescer. A pergunta que rege essa mensagem é: por que Deus permite crescer no nosso jardim
coisas das quais para nós são proibidas. Por que Deus permite crescer no meu jardim coisas das quais para mim são pecados? Se é pecado, por que Ele permite crescer? Se é pecado, porque está diante de mim no meu jardim, não era mais fácil não deixar crescer? Cá entre nós, aqui nós estamos em casa, estamos entre família. Segredo nosso, fala a verdade, não seria muito mais fácil se diante do pecado, diante da tentação, e você sabe o que eu estou falando, diante de tudo isso, Deus arranca, e Deus arrancasse, seria ou não seria mais fácil? Sim ou não? Se diante daquele desejo, aquela inclinação pecaminosa, nós orássemos, Deus anula isso que está crescendo dentro desse jardim aqui, e Deus anulasse, seria ou não seria mais fácil? A pergunta é por que Ele não arranca? Ô Adão, eu sei que você está perguntando, por que Ele não anula então? Porque não adianta olhar para mim com essa cara de querubim ungido, porque todos nós que aqui estamos lutamos contra algum tipo de pecado. Todos nós nascemos tendenciosos a um pecado. Todos nós, todos os dias lutamos contra algum tipo de inclinação pecaminosa, contra alguma tentação. Gemerson, que eu não luto, então sinto muito te informar, você está mais envolvido com o pecado do que você pensava. Porque todos nós, todos os dias, todos aqueles que estão caminhando e trilhando um caminho para o céu, todos os dias acorda lutando contra algum tipo de pecado. Faz sentido o que eu estou pregando até aqui? Diga glória a Deus. Todos nós lutamos. A pergunta é: por que Deus não arranca? Mesmo que a gente faça jejum, mesmo que a gente ore, o pecado ainda vai estar lá para nos seduzir. O pecado ainda vai estar lá para nos conduzir ao erro. Ô Adão, olha para cá. Sabe por que Deus não arranca? Sabe por que Deus não anula? Ou vamos para o texto, por que Deus não arrancou a árvore quando Adão estava caminhando em direção a ela? Quando Eva estava caminhando em direção a ela? Pergunte por quê? Porque Adão, eu preciso te ensinar duas coisas. Primeiro, não sou eu quem arranco, é você quem diz não. Não é ele quem arranca, é você quem diz não. Mas não é só não em dia de congresso, não é só não em dia de culto. Não, eu vou dizer não porque tem culto. É não na segunda, não na terça, não na quarta, não na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda eu acordo disposto a continuar dizendo não todos os dias. Segundo, Adão, sabe por que eu não arranco? Porque eu preciso te ensinar que vai haver vozes não do lado de fora, mas do lado de dentro, que vai te convidar a ceder a isso que está crescendo aí dentro. Não foi vozes internas do lado de dentro que convidou Eva a ceder. Foi a voz da serpente que convidou Eva a ceder. Foi a voz de Eva que convidou Adão a ceder. Não foi vozes do lado de fora do jardim, mas dentro. Adão, oi, eu preciso te ensinar que você vai precisar lutar contra essas vozes todos os dias. Sabe aquela expressão, o céu é tomado à força? Para mim faz mais sentido agora. Por quê? Porque tem gente que vai chegar no céu lutando contra a pornografia, vai chegar no céu lutando contra a homossexualidade, vai chegar no céu lutando para não trair a esposa, para não trair o esposo. Mas que é uma notícia, vai chegar lutando, mas vai chegar. Levante a mão mais alto que você puder. Não pare de lutar, não deixe de lutar. Eu sei que está doendo, eu sei que você está gemendo de dor, mas se você continuar lutando, você ouvirá
de Jesus: vinde benditos de meu Pai, e herdai o reino que foi preparado para vós desde a fundação. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Mais coisas, eu vou correr. Adão, oi, sabe por que eu não vou arrancar? Porque a gente pergunta toda hora: por que Deus permite crescer essa árvore, sabendo em sua onisciência que ele iria comer? Fala assim: para ensinar. Fala mais forte: para ensinar. A árvore é do conhecimento do bem e do mal. Deus permite crescer, mas diz: não ultrapassa esse limite. O versículo de número 16, Deus diz: coma de toda árvore, mas o 17 diz: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguém pode olhar e falar assim: ixi, o que tem a ver ter acesso ao conhecimento, seja do bem ou do mal? Eu preciso te alertar de algo. Quando Satanás, do versículo 1 ao 5 do capítulo 3, está dialogando com Eva, ele não está querendo levar Eva para um campo do conhecimento, mas ao campo da determinação. Logo, se eles comessem, eles não só passariam a conhecer, mas a determinar o que era bom para si e o que era mal. Sabe o propósito maligno de Satanás no Éden? Era fazer com que a humanidade se tornasse juízes da moralidade, determinando para si o que é bom, o que é mal. Se é bom para mim, é bom para mim. Se é ruim para mim, é ruim para mim. E cá entre nós, isso aqui nós estamos entre família, não vai sair daqui. Cá entre nós, às vezes a gente abraça o mal considerando ser bem, não é? Eu não consigo te olhar por dentro, mas Deus consegue. E você chegou aqui toda quebrada. Não é por aquilo que fizeram com você, mas é que desde que a gente tomou na mão o poder de determinar o que é bom, o que é mal pra gente, a gente toma decisões que nos quebram. Faz sentido o que eu estou pregando? Poder de tomar decisão, a gente abraça o que é mal, considerando ser bom, porque a gente passa a determinar: isso para mim é bom, mesmo que os seus pastores falem é ruim, mesmo que sua mãe e seu pai falem é ruim. A gente quer aquilo que a gente acha que é bom pra gente. E olha como que você está no culto, toda quebrada, todo quebrado. Quantas decisões erradas você tomou que te quebrou? Não deixa eu sozinho não. Quantas decisões erradas você tomou que te transformaram em caco? Mas quando eu falo de caco, eu lembro de Jeremias 18. Jeremias 18, Deus leva Jeremias até a olaria. Quando chega na olaria, oh meu Deus, eu sinto Ele falar o meu coração. Ô Jeremias, olha essa situação. O oleiro está trabalhando no barro, não é no vaso. O vaso é o projeto que o oleiro tem para o barro. Ele trabalha no barro, não no vaso. O vaso é o projeto final que o oleiro tem para o barro. Às vezes a gente anseia ser vaso e despreza ser o barro. E quando a gente se acha ser muito vaso, tem uma frase que eu gosto muito: todos nós deveríamos andar num bolso um pouquinho de barro, para quando a gente se soberbecer demais, a gente botar a mão no bolso e entender para onde que a gente está indo e da onde que a gente veio. Ô Jeremias, oi, tá vendo ele trabalhar no barro? Tô. Só que de repente, quando o oleiro estava executando, grave isso, quando o oleiro estava executando o seu projeto no barro, quando ele estava tomando a forma que o oleiro queria, o texto diz assim: o vaso se quebrou. Eu sei que você gosta de Bíblia e sabe que o texto está falando acerca de Israel. E quando Deus está falando com Jeremias através de formas,
Ele está falando: Jeremias, está vendo o vaso quebrando? É o povo de Israel, é o meu povo. Quando decidiu tomar decisões se afastando de mim, agora eles estão assim, ó, em cacos. Porque, Sérgio, as nossas decisões erradas, a princípio pode nos dar forma, mas o final é de caco. Eu vou repetir para você postar no Instagram hoje. Decisões erradas, o princípio é de formas, mas o final é de caco. Mas sabe o que eu acho mais lindo? Você vai dar glória? Não, eu perguntei: você vai dar glória? Sabe o que eu acho lindo? É que o texto diz assim: e o oleiro pegou o caco, o mesmo caco, não jogou fora, e tornou a fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aí Deus fala assim: ô Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Porque como barro, não é como vaso, é como barro nas minhas mãos é a casa de Israel. O que Deus está falando para Jeremias? Jeremias, eu quero fazer como Israel. Como é que é? Mesmo Israel estando em cacos, eu quero fazer com eles o que o oleiro fez com barro. E o que o oleiro fez com o barro? Insistiu mesmo depois dele quebrar. Levante a sua mão mais alto que você puder, eu libero uma palavra de Deus. Eu sei que você tomou decisões que te quebraram. Eu sei que você tomou decisões ao longo dos anos, ao longo dos meses, e essa decisão errada te quebrou, e você está toda quebrada no culto. Você está todo quebrado no culto. Já não é mais a mesma, já não é mais o mesmo. Mas a palavra de Deus essa noite para alguém não é para a parede, é para a alma quebrada de alguém. Eu quero insistir em você, mesmo você quebrada, mesmo você quebrado. E se você permanecer nas minhas mãos, o projeto que eu iniciei, ele permanece de pé. O oleiro insiste em você, a chamada está de pé, o propósito está de pé, a promessa está de pé. Quem recebe essa palavra, abre a boca, porque o oleiro não abre mão de você. Preciso encerrar. Alguém pode olhar para esse texto e dizer assim: Deus está privando Adão de ter prazer do fruto. Quem nunca tentou ganhar uma alma que disse assim: se eu virar crente e aceitar esse Jesus aí, eu vou ter que parar de fazer isso, vou ter que parar de ir em tal lugar, vou ter que parar de vestir tal roupa. Porque a visão que o mundo tem, que essa juventude do século presente tem acerca do nosso Deus, e quando eu digo nosso Deus, o Deus que nós servimos, é de um Deus proibitivo, um Deus que só sabe proibir. Só que o versículo 16, Deus disse assim: Adão, coma de toda a árvore. Diga comigo assim: liberdade. Antes de estabelecer o limite, Deus disse a Adão: você pode comer de todas as árvores do jardim. Tem árvore boa para comida, você pode comer. Tem árvore agradável à vista, você pode comer. Tem a árvore ali no meio do jardim, a árvore da vida, essa também você pode comer. Mas o versículo 17 ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. A visão do mundo é que esse Deus que nós servimos é um Deus proibitivo. Só que Gênesis começa Deus dando liberdade. Deus dá liberdade, mas estabelece limite. Estabelece limite sem tirar a liberdade. Porque existe um conceito errôneo que até mesmo a gente da igreja cometemos esse erro, que é o tal do livre-arbítrio, o tal da liberdade. Deus te deu liberdade, Deus te deu livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser.
Liberdade dada por Deus não significa que você pode fazer o que você quiser. Significa que você é livre dentro dos limites estabelecidos por Deus. Prova, vou te provar com Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Ó Paulo dizendo aos Gálatas: ei, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não diga que você pode pecar, você pode fazer o que você quiser porque Deus te deu liberdade. Mentira! Você não pode fazer o que quer porque você tem liberdade dada por Deus, porque há limites estabelecidos por Deus. Todo aquele que desrespeita os limites impostos por Deus não anda em liberdade, mas passa a andar em libertinagem. Adão, e eu encerro aqui, Adão, ele decidiu romper o limite. Só que na viração do dia tinha um culto de adoração terrível. Não era o homem que buscava a Deus, mas Deus vinha para receber o homem. E Deus não faltava em nenhum culto. Pregador falta em culto, cantor falta em culto, mas eu nunca vi Deus faltar em um culto. Na viração do dia tinha um culto. Só que Adão passou dos limites para se envolver com o que era proibido. Só que quando ele ultrapassa os limites e envolve-se com aquilo que é pecado, com aquilo que é proibido, ele falta no culto. Ele não vai para o culto. Adão se envergonha porque o pecado faz isso com você. Ele te envergonha. Só que hoje esse conceito mudou. Eu preciso falar isso. Eu sei que você sabe e há de concordar comigo. Não há mais essa vergonha, esse medo que Adão teve. Porque Adão rompe o limite e se envolve com o proibido, mas tem vergonha de ir para o culto. Só que hoje as pessoas conseguem normalmente romper o limite, se envolver com o proibido, mas voltar para pregar no culto do Éden. Elas rompem os limites impostos por Deus, se envolvem com o proibido, mas voltam para cantar no culto do Éden. Me perguntaram: hoje, Emerson, por que tem gente que continua pregando, continua falando em línguas, continua sapateando, continua exercendo seu ministério, mesmo que eu conheça a vida pecaminosa, a vida toda errada? E quem me perguntou isso não era crente. Perguntou: Emerson, como Deus ainda usa essas pessoas? Como elas conseguem exercitar o dom que Deus a deu a elas? Eu respondi: primeiro eu disse, Deus não arranca dom, porque dom vai ser base para julgamento. Segundo, Deus não arranca dom porque é para provar que o teu dom não é significado que tu é salvo. Tem gente que prega muito que nem no céu vai entrar. Tem gente que canta muito, pode cantar muito, pode pregar muito, mas isso não significa que tu é um salvo. Eu preciso provar isso na Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Muitos vão chegar diante do trono e dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz prodígios e maravilhas, em teu nome eu expulsei demônios. Mas ó Jesus, eu vi que o teu nome apareceu em cartazes, eu vi que o teu nome apareceu em outdoors, mas eu estou procurando o teu nome no livro da vida e aqui ele não apareceu. Ô Sérgio, são congregantes da igreja de Sardes, porque Jesus disse: tem nomes de que vive, mas está morto. A igreja de Sardes sustenta a aparência que tem pelo nome que construiu. Os congregantes da igreja de Sardes são aqueles que não confessam seus pecados por medo de perder a sua fama. Rompe os limites e normalmente cultuam no culto do Éden, o culto que Deus manifesta a sua glória. Mas em contrapartida, eu sei que aqui tem. Igreja de Sardes, tem gente que sustenta o nome que tem,
a aparência que tem pelo nome que construiu. Tem gente aí que está morta, outros que estão para morrer, mas em contrapartida tem alguém vivo, que não contaminou suas vestes, e estes andarão comigo de branco, e de modo algum eu apagarei o nome deles do livro da vida. Eu acredito ainda numa igreja que respeita os limites, que ama obedecer e não troca o prazer do culto da adoração por nenhum prazer mundano, por nenhum prazer da carne. Se tem aqui adoradores que amam respeitar limite, por causa do culto, por causa da glória, por causa da presença dele, manifeste a sua adoração. E eu encerro aqui. 2 minutos eu encerro, já passei do tempo. 2 minutos. Adão pecou ou não pecou? Vou pregar para aquele lado ali. Adão pecou ou não pecou? Mas Deus veio atrás dele ainda. Deus não é o homem, porque às vezes diante da queda do homem, o homem aponta, o homem julga. Só que Deus, Ele é capaz de ir atrás do homem caído. E a pergunta é onde você está, não o que você fez. Porque Deus está mais preocupado com a distância que você está tomando dele, com a atitude que você está tomando de romper os limites. É onde você está, não o que você fez. Eu vou me expressar dessa forma, mas por favor me entenda. Pouco importa para Deus o que você fez, se você está se distanciando dele. A pergunta de Deus é aonde você está. Adão responde: eu estava nu, ouvi sua voz, tive medo e me escondi. Ô Adão, quem te mostrou que você estava nu? Comeste da árvore que eu disse que não era para comer? O espaço de tempo entre a pergunta de Deus e a resposta de Adão é o tempo que Deus dá para Adão confessar. Só que Adão consegue arrumar tempo para arrumar folhas, para não expor a vergonha. Adão consegue arrumar tempo para arrumar folhas, para não permitir a exposição da vergonha. Porque nós somos muito sábios para poder arrumar folhas, para não expor a vergonha. Mas por mais que nós consigamos arrumar folhas para esconder a vergonha, as folhas podem até conseguir não deixar a exposição da vergonha acontecer, mas não anula a consequência do pecado. O prazer de Deus é te envolver na glória dele, no culto da viração. Adão, onde você está? E eu encerro. Capítulo 4 do livro do Gênesis. Eu encerro agora. No capítulo 4 do livro do Gênesis, Caim e Abel têm que prestar adoração através de sacrifício. Agora é o homem que vai até Deus através de um sacrifício. Não é mais Deus que vem na viração do dia, mas o homem que tem que sacrificar para poder chamar a atenção de Deus, para ter os céus abertos e fazer com que Deus aceite o homem. Mas no capítulo 4, Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim. Eu quero terminar assim te consolando. O sacrifício de Caim é da terra, é vindo da terra. Mas a de Abel é um sacrifício de um cordeirinho, da primícia das suas ovelhas, aonde no sacrifício vai haver um derramamento de sangue de alguém que não era para morrer. Isso aqui mostra a cruz.
Quando Deus rejeita de Caim, que é um sacrifício da terra, Deus está dizendo: nenhum sacrifício da terra seria capaz de fazer o céu se abrir e fazer com que eu aceitasse um homem de novo, mas somente o derramamento de um sangue inocente poderia fazer o véu se rasgar de alto a baixo e fazer os homens ser aceitos por Deus novamente. Deus nos aceita não porque somos bons cantores, não porque somos bons oradores. Ele nos aceita novamente porque houve um sacrifício, um derramamento de um sangue inocente. O céu se abriu e Ele hoje nos chama de filhos, e nós estamos aqui na qualidade de filhos para poder adorar, para poder bendizer. Ele te ama, Ele te recebe, Ele te aceita. Quem pode levantar uma das suas mãos e adorar a esse Deus? E eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Oh Espírito Santo, Senhor, eu preguei a sua palavra na simplicidade que o Senhor me chamou a pregar. E como os teus filhos estão de olhos fechados, o Senhor conhece a tua igreja, conhece cada membro, conhece o coração de cada um. O Senhor conhece os alvos dessa semente. Não deixe, Senhor, que ninguém venha roubar essa semente semeada hoje, mas que ela fecunde a terra, que ela cresça, produza e dê bons frutos no nome de Jesus. Nos dá a sabedoria de Abraão para poder enxutar toda a ave de rapina que são demônios querendo roubar essa semente. Nós te louvamos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Deus, glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Quem quer que Ele volte mais vezes? Palavra para a gente sempre meditar, abraçar, levar no nosso coração, né? Gravar ela, porque nós precisamos realmente de uma geração que aceite esta palavra. Nós não precisamos de um nome no topo de uma lista. Nós precisamos de homens de Deus que levam a igreja de Cristo Jesus a consciência de estar voltado para Deus. Porque é fácil hoje em dia trazer pregador que pula, que salta, fala em mistério, entrega manto, sobe anjo, desce anjos, tem chave, tem carro, tem mansão, tem helicóptero, tem jato, tem dinheiro na conta. Aí todo mundo esperneia, pula, é aqui, é comigo, é colar, é pra cá, é pra lá. O difícil é a aceitação da verdadeira palavra que traz luz para o caminho e lâmpada para os pés. Meu Deus, eu já escrevi esta palavra aqui. Ela vai esmiuçar esse mês de maio.